Boa noite a todos os presentes, minha querida amiga, que agora vejo. Um abraço a ela, minha amiga Socorro, a todos os que porventura estejam nos assistindo pela internet, que recebam de nós o abraço fraterno e o agradecimento a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de aqui estar e também a oportunidade que a casa nos oferece de sempre estudar um pouco mais, de aprender um pouco mais sobre os princípios espíritas, de trazer esses princípios para que nós possamos fazer as nossas reflexões. Eu estava, antes de vir para cá, fazendo as minhas orações e lembrando que nesse momento inúmeros centros espíritas, inúmeros templos religiosos voltam os seus corações, os seus pensamentos à divulgação do Evangelho de Jesus. E isso é algo extremamente importante para todos nós. É um momento que nós devemos sempre nos lembrar que, independentemente da filosofia religiosa que abracemos, nós seguimos a Jesus. Ele é o Mestre, o Sol que ilumina o nosso caminho. Então, toda vez que nós divulgamos a sua palavra, relembramos o seu exemplo. Isso é algo importantíssimo de ser lembrado, de ser vivenciado. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Toninho me pediu para falar sobre reencarnação e ressurreição, e eu lembrei da frase de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque é exatamente isso que a doutrina espírita faz por nós. Ela nos traz o conhecimento das verdades da lei de Deus, dos princípios que regem cada um de nós, para que nós possamos, através do conhecimento, nos tornar livres da ignorância e poder optar e poder agir conscientemente diante de todas as atribulações, de todas as oportunidades, de todas as circunstâncias que a vida nos oferece. Então é necessário e imprescindível que nós possamos aprender. E isso vem necessariamente com o conhecimento. E eu fiquei imaginando que falar sobre reencarnação no templo espírita seria chover no molhado, se é que a gente pode dizer isso. Porque eu acho que todo mundo aqui sabe muito mais sobre reencarnação do que eu. E tentei trazer a abordagem como nós podemos sentir mais simples, porque para algumas pessoas pode ser que o tema reencarnação seja extremamente difícil. Eu nasci em uma família espírita, então esses conceitos para mim vieram desde sempre. Então é para mim muito simples até caminhar pelas palavras que para outras pessoas são como falar grego, falar russo, falar qualquer outro idioma. Reencarnação, perispírito, pluralidade dos mundos habitados, a própria conceituação de Deus. Para mim tudo isso é mais simples, mas existem muitas pessoas que não são assim, que trazem as ideias, já vieram de outras religiões ou nem sequer tinham religião, e quando entram na doutrina espírita, às vezes é necessário nós lembrarmos, e a reencarnação é um dos princípios fundamentais, basilares da doutrina espírita. Isso nós sabemos, então é necessário voltarmos constantemente a esse tema, a não falar do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Nascer de Novo, porque nessa parte que me foi encarregada, da reencarnação, da ressurreição, o texto belíssimo que o codificador da doutrina espírita nos presenteia, nos trazendo o esclarecimento do que é cada coisa e da forma lógica como ele responde às perguntas que lhe foram feitas através de um raciocínio muito coerente.
baseado, logicamente, nas palavras de Jesus. Eu recomendo a todos que possam reler os itens 2 a 17, não só esse, mas especificamente, porque são de onde são tirados os nossos apontamentos. Para começar, nós gostaríamos de falar sobre a definição que encontramos de ressurreição. Ressurreição do latim, aí eu vou ler do latim português, porque eu não sei falar latim. Então tem aqui, né, é aquela pessoa, como o meu sobrinho, um dia desse, nós estávamos num restaurante e ele olhou para um cartaz e disse assim: eu quero comer petit gâteau. Aí e nós estávamos procurando o que ele queria. Eu disse: o que é isso? Eu pensei que ele tinha olhado no cartaz. Ele disse: não, titia, está ali. Aí eu olhei, né, petit gâteau. Todo mundo sabe o que é, mas ele leu em português. Para ele é petit gâteau. Então, assim, e nós rimos, e aí a gente esclareceu a ele e ele terminou rindo também. Então, eu vou fazer igual meu sobrinho, vou ler aqui, né? Resurrectione, ok? Então, o mais importante não é isso, é a definição. Significa o ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte, ato de reaparecer depois de haver morrido. Aí, segundo a definição que nós encontramos, é o retorno à vida no mesmo corpo. Isso é ressurreição, né? Ressurgir, ressuscitar. Então você volta para o mesmo corpo. Até umas definições que eu andei lendo, o pessoal fala ele divide a ressurreição em duas partes, eu não me lembro direito agora, e ele fala da questão de ser ressuscitado, por exemplo, quando o coração para, né, quando a pessoa precisa do oxigênio novamente e tal. Então, essa questão da ressuscitação. Mas, nesse caso da Bíblia, a ressurreição seria voltar, morreu e voltou no mesmo corpo. Já a reencarnação, como todos nós sabemos, significa a volta do espírito em um novo corpo físico, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. É a doutrina da pluralidade e da unidade das existências corpóreas, isto é, do nascimento ou renascimento do espírito, tanto na esfera terrena como em outros planetas. Então, essa é a definição de reencarnação. Renascer, voltar a um outro corpo, um corpo novo, diferente do que nós tínhamos anteriormente. Geralmente é bem diferente, né? Que é para a gente aprender no novo o que a gente não aprendeu no antigo. Então a gente, mais ou menos, as pessoas, quando falam de reencarnação, gostam muito, a grande maioria das pessoas, de lembrar das vidas passadas. A gente não precisa fazer TVP, né? Terapia de vidas passadas, para saber mais ou menos o que a gente foi. Só precisa olhar o que nós somos hoje. Então, se hoje você tem 1,53 m, né, não alcança muitas coisas, provavelmente usa mal a altura na outra encarnação. Então tem que aprender a ser pequenininho nessa. Isso é uma conjectura muito pessoal, né? Porque eu sofro desse mal, então já estou conjecturando que foi mais ou menos por aí onde eu andei. Mas vamos adiante. Falando de ressurreição, na questão 1010 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Aí os Espíritos respondem: como querereis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só aparecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. E na 1010, letra A, ele diz assim: assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação. Porque Kardec ele não se contentava com resposta só não, ele tinha que ir nos pormenores. Aí os Espíritos respondem: é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado desapercebidas e que dentre em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendam,
vem ao contrário confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Então, os Espíritos estão nos dizendo que a questão da ressurreição, e Kardec explica muito bem isso no texto que ele nos escreve, que entre os judeus existia o que eles chamavam de ressurreição, mas que eles não tinham entendimento que nós temos do que é reencarnação. Era a mesma coisa, só que eles usavam o termo ressurreição e não compreendido como nós compreendemos. Então, eles queriam dizer que o espírito retornava ao corpo, a outro corpo, não ao mesmo corpo. E é isso que Kardec buscou e que os espíritos responderam. Então, uma coisa fique bem clara, que nós não ressuscitamos, nós reencarnamos. Porque quando nós nos desligarmos do corpo físico, que agora nos serve de móvel para a evolução e para o aprendizado, nós não poderemos voltar a ele. Porque instantaneamente, no momento em que nós nos desligamos do corpo, ele começa a se desfazer. Ele começa a desprender as moléculas que vão formar outros corpos. Então é bom que nós entendamos bem os conceitos. E posteriormente eu vou mostrar algumas referências que nós temos a respeito de reencarnação. Então nós não ressuscitamos. Quando alguém tem por exemplo, meu esposo teve uma parada cardíaca, aliás, teve 2 paradas cardíacas e teve que ser trazido de volta. Mas ele não tinha morrido, ele não tinha desencarnado. Ele sofreu uma dorzinha de nada. E aí voltou. Aí eu disse, eita, Jesus ressuscitou uma, tu ressuscitasse 2. E aí ele começou a olhar para mim assim com a cara enviesada. Ele ficou assim, né? Imagine pessoas que não são espíritas. Quando eu disse isso, o que era para ser uma piada, a pessoa olhou para mim com a cara tão feia que eu disse, pronto, quem vai desencarnar agora sou eu. E aí nós conversando, eu digo, não, mas tem uma diferença, né? Jesus ressuscitou sozinho, tu precisou de médico, enfermeiro e tudo, para poder ser trazido de volta, né? Entre aspas, porque se ele tivesse mesmo desencarnado, não poderia estar por aí agora me fazendo feliz. Na verdade, estaria no plano de lá. Então, entendamos bem, porque essa é a parte que eu dediquei, viu, Toninho? A ressurreição. Porque nós temos a resposta e entendemos que ressurreição é provado pela própria ciência que é impossível de que aconteça. E aí muitas pessoas dizem assim, para Deus nada é impossível. Isso é verdade, Deus tudo pode. Mas Deus jamais derrogaria uma de suas leis. E isso seria derrogar as suas leis. E quando nós falamos de alguns ditos milagres de Jesus, como as próprias ressuscitações, eu indicaria o livro A Gênese dos Milagres de Jesus, na sua última parte. É bem recomendável para que nós possamos estudar e ver que tudo que acontece é natural e Deus não está, nem Jesus derrogou nenhuma de suas leis. Mas falando especificamente sobre reencarnação, nós encontramos na questão 166 do Livro dos Espíritos a pergunta de Kardec, como é que nós poderíamos, a alma poderia alcançar a perfeição durante a vida corpórea. Como é que a gente pode acabar de depurar? Se os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Como se realiza essa nova existência? Pergunta ele. Pela transformação do espírito, como espírito, ele diz assim, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Tem que vir para cá. Aqui ou em outros planetas que sejam compatíveis com a nossa evolução, tem que passar por essa prova. Porque é aqui que a gente tem, vamos dizer assim, a educação mais forte. Eu tenho que se educar mais fortemente. Porque, por exemplo, no plano espiritual, os espíritos sabem o que é que nós pensamos. Os espíritos veem, principalmente os espíritos superiores. Está pensando aqui,
em alguma coisa no jantar, ainda não jantou, estou pensando no jantar que ficou, né, aquela pizza maravilhosa que está lá me esperando, os espíritos superiores estivessem aqui e estavam vendo. Como eu não sou esse espírito superior, estou encarnada, eu não vejo. Então eu estou achando que todo mundo está prestando atenção na palestra. Aí eu não sei. Quando a gente sabe que alguém nos observa, a gente fica todo bonzinho, não é? Mas quando a gente sabe que os outros não nos observam, a gente acha que pode fazer tudo. Aí é a questão da educação. Porque você sabe que não pode fazer tudo, independente que as pessoas estejam lhe observando ou não. É por isso que a prova da encarnação. Isso é um exemplo único. Entre tantas coisas que nós passamos aqui, que no plano espiritual a gente não tem. Por exemplo, a necessidade, né, no plano espiritual, da gente ter dessa questão da alimentação, da gente muitas vezes se desregra, do mau uso das nossas faculdades. Então tudo lá é diferente daqui. Aqui é a grande prova, por isso que a gente tem que passar. Qual o objetivo da reencarnação? É a questão 67. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? É na vida corpórea, nos diz Allan Kardec em O Céu e o Inferno, que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Essa é uma questão muito importante. É porque lá a gente preparou. Eu quero reencarnar. Eu preciso reencarnar. Aí vamos ver o que é que você precisa para reencarnar. O que foi que você não fez bem? Eu não fiz bem. Eu não fui um bom esposo, eu não fui uma boa esposa, eu não fui um bom pai. Eu tenho dívida com fulano e com cicrano. Né? Eu utilizei mal a minha inteligência. Então agora vamos ver o que é que a gente pode fazer para você aprender as lições que não aprendeu antes. E aí a gente vive reclamando da existência que a gente tem. A gente reclama da família, a gente reclama do emprego, a gente reclama da terra onde a gente nasceu, que está fazendo esse calor maravilhoso. Maravilhoso esse calor. E a gente reclama, né? De tantas outras coisas, quando nós viemos aqui para solucionar aquilo que deixamos de fazer. E aí a reencarnação nos lembra desse fato. Justas são as coisas que nós passamos. E aí eu estava um dia desse conversando com uma senhora, num lugar que para mim é assim, fonte de material. Salão de beleza. Salão de beleza. Então, de vez em quando a gente encontra umas almas assim que dão lições a gente, ou que fazem certos questionamentos. E a senhora falava, e ela me dizia, muito católica, ela, uma pessoa boníssima, e ela dizia assim: olha, eu tenho um amigo espírita. Eu disse, sim, ela disse sim, e ele me diz muitas coisas. Eu gosto demais da conversa dele. Eu digo, que bom. Depois que ela descobriu que era espírita, né? Então assim, eu gosto demais da conversa dele. Então, só tem uma coisa, aí eu digo, lá vem. Só tem uma coisa que eu não concordo de jeito nenhum. Eu digo, é mesmo? Ainda bem, né? Porque assim, se você olhar o corpo doutrinário inteiro, e só tem uma coisa que ela discorda, tá maravilhoso. Tá? Perfeito. Aí ela disse, só tem uma coisa, que é? Diga. Aí ela disse, é a reencarnação. Olha, eu não engulo esse negócio. Aí eu disse, tá certo. Aí eu trouxe os questionamentos, alguns que eu fiz a ela, né? E que muitas pessoas deveriam fazer. Por que uns nascem sãos e outros nascem doentes? Por que que as aptidões dos indivíduos são tão diversas? Filhos de pais, dos mesmos pais, diferentíssimos, em quase todos os aspectos. As aptidões das pessoas, por que é tão diferente? Por que uma coisa crucial, por que uns nascem ricos e os outros pobres? Por quê? Por que um nasce lá na Dinamarca, naquele friozinho, e o outro nasce na Paraíba, nesse calor?
Por que as crianças que morrem cedo, por que elas vão direto para o céu? E eu que passei aqui 60, 70 anos da minha vida lutando, passando por tudo que é tentação, não posso ir para o céu. Por que ela tem mais mérito do que eu? Como é que eu posso explicar todas as diferenças? Isso eram algumas coisas que eu perguntava. Como é que você explica? Porque mais do que cientificamente, historicamente ou biblicamente, a reencarnação se comprova filosoficamente. Porque é justo que nós façamos esses questionamentos. Por quê tanta diversidade? Por que tanta disparidade? Por que o que parece tanta injustiça? Aí primeiro a gente tem que buscar a base, a essência de tudo. Para a gente responder, a gente precisa buscar Deus. Deus como nós entendemos Deus. Como nós sabemos que é Deus. Essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Juntamente com todos os seus atributos, que está na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec elenca os atributos da divindade, como sendo eterno, como sendo infinito, como sendo imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Esse é o Deus que nós entendemos como essa inteligência, como essa causa primária. Esse é o Deus perfeito. Esse é Deus. E o Deus justo e bom. Se Deus é justo e bom, como é que Ele vai nos fazer tão diferentes? Como é que Ele vai nos fazer uns com privilégios e outros sem absolutamente nada? Uns saudáveis, uns que têm a condição de discernir, de pensar, e outros que nascem na dificuldade. Deus é justo? Se simplesmente sair sorteando e dizendo, esse vai para um lugar, outro, está parecendo aquele filme das formiguinhas, que faz tempo que passou, mas não é tanto tempo assim para o povo de mais de 20 dizer que não conhece, de menos de 20, né? Que ele dizia que eram escolhidos assim, olhava a cara da formiguinha e dizia, esse é operário, esse vai para o exército, esse vai não sei para onde, né? Sorteando, vai descendo e vai jogando, né? Essa vai para Paraíba, essa vai para São Paulo, esse daqui vai não sei para onde. Esse Deus não brinca com a sua criação, nem tem preferências, muito menos isso. Então, se nós entendemos Deus como Ele é, se nós sabemos que Deus tem todos esses atributos, além da sua soberana, infinita bondade e justiça, nós temos que necessariamente acreditar em reencarnação. Porque não existe outra forma de explicar. Tanto é que na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, em que se funda o dogma da reencarnação? E os Espíritos respondem, na justiça de Deus. Pois incessantemente repetimos, um bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Quando nós erramos, Deus não nos vê como algo imperfeito que Ele criou. Ele continua nos vendo como sua obra num processo de aperfeiçoamento. E para que nós possamos chegar a esse aperfeiçoamento, queiramos ou não queiramos, acreditemos ou não, nós vamos reencarnar. Isso é um fato. Tal como nós existimos, nós reencarnaremos, porque essa é a justiça. As pessoas passam na terra e cometem crimes, e invariavelmente a justiça da terra lhes diz que elas devem ter um processo de recuperação, de reintegração à sociedade, adquirir ou conseguir se modificar a tal ponto de estar na sociedade.
Se a própria justiça do mundo, que ainda imensamente imperfeita e parcial, consegue dar oportunidade às pessoas que aqui erraram para refazer-se no caminho, o que fará Deus, que é perfeito e imparcial, por cada um de seus filhos? Sem Deus, sem a justiça divina, realmente nós não poderíamos explicar a reencarnação. A reencarnação é o que consegue explicar todas essas diferenças sociais, econômicas, físicas, morais, intelectuais. Qualquer diferença que exista, a reencarnação explica. Deus não é parcial, Deus não é injusto, Deus não é caprichoso, Deus não é cruel, Deus não é impiedoso. Porque sem a reencarnação Ele é tudo isso. Por isso que imensas pessoas, inúmeras pessoas, dizem não acreditar na divindade. Porque não acreditam num Deus que mande seus filhos para esse mundo de uma forma tão diferente. Aqui uns parece tudo sorrir e a outros, desde que praticamente chegam à Terra, só conseguem sofrer. Deus jamais infelicitaria a grande maioria das criaturas. Jamais. Tudo o que Ele faz é para a nossa felicidade. Inclusive a, vamos dizer assim, possibilidade de reencarnar. É uma lei igualitária, porque ninguém foge dela. É a grande beleza dessa lei. Ninguém vai fugir. Não adianta correr, né? Porque a gente não vai fugir. Deus perdoa através da reencarnação, sem tirar ao culpado a glória de remir seus próprios erros. Isso é uma grande coisa. Porque Ele não tira a nossa responsabilidade. Ele nos dá a oportunidade de refazer o caminho. E nos concede quantas oportunidades forem precisas, necessárias. Quantas forem necessárias. Seria mais inteligente que a gente não precisasse reencarnar tanto. Mas isso é uma opção nossa. E como Deus é misericordioso, Ele vai nos dar essa oportunidade. André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, ele diz o seguinte: antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhe competem, a mente, acordada perante a lei, não se vê apenas defrontada pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Está lá nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 23. Então a gente reconhece isso, de que é necessário que nós venhamos para cá, não só para ter o remorso, não é isso. É para refazer, é para ter a oportunidade. E ele continua falando, nesse mesmo capítulo, a respeito dessas reencarnações dolorosas e difíceis. Ele fala de inúmeros problemas que nós encontramos e de como isso, na maioria das vezes, que nós vemos como se fosse algo triste e difícil, é o ressarcimento. Quem já viu o livro Ação e Reação encontra inúmeras respostas a isso que nós estamos falando. Inúmeras. Pelo processo reencarnatório, como os espíritos conseguem se redimir e adiantar-se. A reencarnação serve para o nosso reajuste. E quando a gente, vamos dizer assim, esse conceito, para que serve a reencarnação? É só para aparecer bonito, para a gente falar no centro, ou para a gente procurar o que foi, porque o povo adora o que foi. Eu queria saber o que eu fui. Geralmente a gente quer ser alguém que marcou a história. Porque os seres humanos, infelizmente, ainda precisam dessa parte do orgulho, ou insuflam demais isso. Sem saber que a grande maioria das pessoas importantes, pelo menos aquelas que estiveram importantes ligadas à materialidade, foram pessoas
extremamente sofredoras, cruéis, pessoas que fizeram sofrer a muitos. E muitas vezes a gente não sabe o que está pedindo, ou o que a gente queria ser. Não, eu me lembro que eu fui uma rainha na França, a peste, matou um monte, prendeu outros tantos, fez e aconteceu, era ruim, do dedo do pé até o fio de cabelo, e Deus a ama igual ama qualquer um de nós. Aí o camarada todo lindo e maravilhoso, porque eu fui, pelo amor de Deus. Vamos pensar um pouquinho naquilo que a gente está desejando. Porque a ideia da reencarnação é para nos fazer implicar na nossa melhoria moral, na diferenciação do nosso comportamento. Individualmente, conscientes da reencarnação, nós temos que ter uma conduta diferenciada. Talvez essa seja a grande questão dos esclarecimentos dessa noite. É para que nós possamos entender esse conceito e vivenciá-lo. Não, eu sei que reencarnação existe, mas isso tem que fazer uma diferença na nossa vida. Isso tem que fazer diferença no nosso comportamento. Como nós tratamos o nosso semelhante. Para que nós tenhamos a paz dos momentos difíceis. A tranquilidade diante dos obstáculos e das provas. A harmonia conosco mesmo. A harmonia com o nosso próximo. Porque quem crê em reencarnação é muito mais feliz. Vive muito mais em paz. Está muito mais tranquilo diante das vicissitudes da existência. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, espíritas que somos, que engrossamos as veredas das criaturas que acreditam em reencarnação, que não são só os espíritas que acreditam em reencarnação, muitas outras filosofias religiosas acreditam em reencarnação, inclusive fazia parte dos dogmas do próprio cristianismo antes do século VI, 553 mais ou menos, lá no concílio de Constantinopla, se não me falha a memória. Se eu errei, vocês podem pesquisar e me dizer depois. Faça um zap ali que Socorro tem meu número, pode ficar à vontade. Cláudia, você errou. Então, pode passar. Porque isso tem que fazer diferença. É inevitável. É inevitável. Porque eu sei que tudo pelo que eu estou passando é consequência das minhas atitudes. Porque tem coisa que eu não busquei nessa. Tem coisa que eu não busquei nessa. Não foi daqui. Então, tem motivos. Ou quando você se consorcia com alguém que você diz assim: aonde eu estava com a cabeça? Por que foi que eu me casei contigo? O camarada olha assim de vez em quando. Eu sei que não acontece nos casamentos, na grande maioria, né? O povo nem pergunta, já passa direto para resolver as coisas. Então, por quê? Aí quando olha assim, aí o que é que a gente tem que fazer? Rapaz, deve ter alguma coisa encrencada, vamos resolver. Ou quando você olha para o filho e diz assim: camarada, é aqueles bem abençoados. Sabe aqueles abençoados que vêm e do momento em que engravida já começa a dar o curto-circuito. Acaba de dizer assim: esse daqui é diferente. Veio 10 meninos. Quando vem o 11º, acaba de dizer: não, esse daqui é diferente. E começa, e os outros são bem calminhos, são bem bonzinhos. E aquele dali é o abençoado da casa. Porque onde ele está, todo mundo nota. Aí você diz: como é que pode? Pode. Porque é ali onde o amor deve crescer mais. É ali onde a reeducação tem que ser feita. Onde as arestas, onde os erros têm que ser reparados. É nessas dificuldades. É nesses momentos. Quem acredita, que sabe que a reencarnação existe, vive muito melhor. Aproveita melhor as oportunidades. Todas as oportunidades que nós temos. Por que é que tem muita gente que não acredita em reencarnação?
Por que tem tanta gente que não aceita? Porque reencarnação nos diz que nós somos responsáveis pela nossa vida. Que ninguém vai fazer o trabalho por nós. É por isso que incomoda tanto acreditar em reencarnação. Porque você terceiriza. Eu quero me dar bem após essa existência, essa vida. Então vou colocar a minha vida nas mãos dos outros. Os outros oram por mim. Eu digo que estou bem, não, que estou com Jesus, que eu faço isso, faço uma outra coisa ali. E aí eu estou tranquilo. A reencarnação diz que não é essa. Que qualquer atitude nossa tem consequências. E que, mesmo que a gente saia daqui sem quitar essa dívida, ela vai ter que ser quitada um dia. Um dia ela será quitada. Porque isso é da lei de Deus. Isso é a lei de justiça divina. Isso é a lei de causa e efeito. Princípio da doutrina espírita. Então faz parte da nossa existência. Então não é interessante para muitas pessoas acreditarem, saber que reencarnação existe. Porque ela encarrega cada ser humano de ser responsável por si mesmo. E nós sabemos disso. Somos responsáveis por nós mesmos. Então é interessante que nós avivemos a nossa consciência para isso. Para que essa consciência de reencarnação seja determinante para todos nós. Eu encontrei algumas referências. Aliás, eu vou dar referências não espíritas. Ok? Vai ficar gravado. Vocês podem ir direto para as referências. Mas eu preferi porque em relação à doutrina espírita, a gente tem assim um caminhão daqueles treminhão de livro que a gente encontra sobre reencarnação. Nós passeamos por toda a codificação, que é a base de tudo. E de onde nós tiramos a essência da nossa doutrina está lá, a codificação. Nós temos Livro dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno, temos sobre reencarnação. Nós temos obras inúmeras, né, dos Espíritos amigos através de Chico Xavier, através de Divaldo Franco, de tantos e tantos que nós temos como referência. Tem um livro que eu gosto muito, e eu disse que não ia dar referência espírita, mas tudo bem. Estudando o Evangelho, Martins Peralva, eu acho que ele fala também sobre o tema no livro O Pensamento de Emmanuel, e eu acho extremamente simples. Então ele tem várias lições sobre reencarnação e reajuste, ele tem muita coisa interessante sobre isso. Uma leitura mais tranquila, se alguém quiser. Mas se quiser se aprofundar também, nós temos outros tantos. E como base sempre a nossa codificação. Referências bíblicas. Pronto, estão anotando? Vamos lá. Malaquias 4:5. Eu não trouxe, viu? Isso é dever de casa. Isaías 26:19. A gente tem Marcos 9:11-13. João 3:1-12. Mateus 5:23-26. E Mateus 11:12-15. Então, só referências da Bíblia. Outras referências que a gente encontra, Orígenes, da Igreja Católica. Nós temos Krishna, nós temos os sacerdotes egípcios, muito antes de Jesus falavam em reencarnação. Nós temos Sócrates, grande filósofo grego. Nós temos Platão, nós temos Pitágoras. Tem muita gente que acha que Pitágoras só inventou aquele teorema, né? Mas não foi não, viu? Fez muitas outras coisas. Então, algumas outras referências. E tem alguns livros que eu trouxe, não espíritas. Um livro intitulado Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. E um livro intitulado A Volta, de Bruce e Andrea Lininger. Se eu não me engano, esse casal é protestante, são americanos, e eles contam a história do filho deles. Então trouxe 3, mas tem mais, certo? Podem procurar à vontade, porque são histórias, e aí a pessoa diz assim, a invenção da doutrina espírita. Não é.
São pessoas que não são espíritas e escreveram os livros. Ney Lobo escreveu uma frase sobre a reencarnação, eu achei interessantíssimo trazer, que ele diz assim: a reencarnação é a esperança de todas as mães cujos filhos se transviaram no mundo, amiga de todos os que aspiram a elevar-se espiritualmente, mestra dos que erram por permitir-lhes que retornem como criancinhas aos mesmos lares que um dia atormentaram e destruíram. Se isso não é consolo, saber que aqueles que amamos muitas vezes se despedem da terra em grande sofrimento, em dores atrozes, e que nós sabemos que eles terão outras oportunidades de crescerem. Isso é extremamente consolador. É uma felicidade imensa para os nossos corações. O perdão que vem de Deus por meio da reencarnação é a perfeita justiça e a perfeita misericórdia. No túmulo de Kardec tem uma frase que nós gostamos sempre de citar, quando é escrito lá: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Para isso nós fomos criados, para aprender, para vivenciar, e isso acontecerá quantas vezes forem necessárias. Mas hoje é o plantio. Esse momento nós estamos construindo a nossa próxima reencarnação. E o que é que eu quero vivenciá-la? O que é que eu quero ter na próxima reencarnação? Porque ela vai existir. Como é que eu estou trabalhando para isso? Porque nessa oportunidade nós somos espíritas. E como espíritas nós sabemos que a reencarnação nos traz os reencontros com aqueles que amamos, os reencontros e os reajustes com aqueles nossos desafetos, os resgates das nossas dívidas imensas, porque agora nós precisamos e pagamos no varejo o que nós contraímos no atacado, porque Deus é bom, porque Ele só fosse justo a gente não aguentava. Então Ele é bom e misericordioso, e aí a gente vai pagando em pequenas parcelas para vivermos as nossas missões. Ou a gente não tem missão? Nós temos a nossa missão, nos aprimorar, evoluir. É para isso que a reencarnação serve, para que nós possamos vivenciar esses momentos na nossa vida, para que nós possamos entender que é preciso renascer para reeducar-se, mas que nós possamos renascer a cada dia, a cada momento, aprofundando os nossos conhecimentos, crescendo moralmente, nesse processo feliz de encontrar a verdade que nos liberta. Quantas criaturas no mundo seriam muito mais felizes, amariam mais o próximo, estariam bem consigo mesmo, se soubessem que têm a oportunidade de refazer o caminho, e de que nesse momento, se isso fizerem, as suas próximas existências serão mais tranquilas, mais brandas, para que possam desenvolver esse trabalho de colaboradores do Cristo, de filhos de Deus, que todos nós somos. Essa deve ser a verdade que simplesmente nos tira da comodidade, do mesmo, da materialidade. Esse é apenas um momento em que nós estamos na nossa vida de espírito. Nós vamos passar por ele. Vamos chegar a outros tantos e que eles possam ser mais felizes, porque hoje eu sei como devo me portar. Jesus mostrou o caminho, possamos segui-lo, e isso depende única e exclusivamente de nós. No livro Parnaso de Além Túmulo, nós gostaríamos de encerrar com essas estrofes. Existe um poema de Castro Alves, intitulado Marchemos. É um poema que o poeta nos conclama a que nós possamos, vamos dizer assim, vencer as nossas dificuldades, lutar e sair daqui melhor do que quando chegamos.
Eu gostaria de saber ele todo, porque ele é lindo. Mas pode ficar para vocês, eu acho que na internet tem tudo, né? Você bota lá, Marchemos Machado de Castro Alves, Parnaso de Além Túmulo, e nós vamos achar. E ele começa dizendo assim: há mistérios pequeninos, os mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É a dor através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Marchemos, meus irmãos, conscientes de que a reencarnação faz parte de nossa vida. Da luz de Deus viemos, para ela voltaremos, e que possamos voltar felizes, porque cumprimos as nossas tarefas e somos conscientes dos nossos deveres. Muita paz, muito obrigada a todos.